E vamos de bloco 2, né? Vamos aí de bloco 2 dessa aula de mineração para a gente tratar do sistema tributário. A gente comentou que iria deixar o sistema tributário. No bloco 3 eu vou falar do Pombal, da Dona Maria I e do Renascimento Agrícola. A gente consegue fazer isso. Esse bloco 2 ele vai ser um bloco rápido, porque basicamente o quê? A gente tem que olhar o sistema tributário e eu vou falar do Distrito Diamantino, que é um elemento interessante. O sistema tributário ele vai ser instituído com a mineração de maneira mais expressiva, mas é até bom alertar que você já tinha um sistema tributário antes, estabelecido no Código dos Mineiros, no início do século XVII, regras para poder cobrar o quinto. Então, se você for parar para pensar, lá nas cartas de doações forais, você já tinha um estabelecimento de que, caso fosse encontrado metal precioso, você teria que dar uma parcela para a metrópole. Mas acabou se perdendo aquilo, né, você não descobriu o ouro, e aí no início do 17 você acaba copiando uma legislação, ibérica, né, uma legislação espanhola, lembrar que a Espanha tinha um contato constante com os metais preciosos, e aí você estabelece o Código dos Mineiros. E aí, esse pagamento quinto, ele não tinha nenhuma ferramenta expressiva para poder realizar esse tipo de cobrança. Você não tinha nenhuma instituição, nenhum local que pudesse realizar essa efetiva cobrança do pagamento do quinto. Então, você não tinha uma ferramenta instituída que pudesse facilitar essa cobrança do quinto, e isso gerava uma dificuldade. Quando você vai ter a descoberta de ouro, você vai começar a criar ferramentas para poder facilitar e favorecer essa cobrança de tributos. E aí você vai introduzir outras ferramentas para facilitar esse tipo de regime tributário, que obviamente Portugal, quando vê que tem um ouro ali, que tem uma mineração abundante, nós precisamos criar um conjunto de regras que vai estabelecer um sistema tributário bem coeso e que consiga abarcar essa produção aurífera para a metrópole, da mesma forma que não desestimule a exploração de metais preciosos. Uma coisa que é legal quando você olha o Código dos Mineiros é que no Código dos Mineiros você já tinha o incentivo à livre exploração. O que isso significa? Significa que o cara que descobre, ele vai ter o estímulo de ficar rico, mas ele vai ter que pagar uma taxa. Pensa comigo, se você determina que qualquer descoberta, tudo é da metrópole, você não instiga para homens livres, para bandeirantes, para aqueles que buscam riquezas, procurar mais riquezas. Então eles pensam assim, pô, se eu informar isso aqui e se descobrirem, eu vou perder tudo, nada vai ser meu, então para que eu vou correr atrás? Quando você determina e você incentiva a livre exploração, você abre possibilidade para a galera procurar esse metal precioso, explorar e assim enriquecer e enriquecer também a metrópole. Quando você tem essa descoberta, no ano de 1702 você cria a Intendência Geral das Minas. Eu acho a Intendência muito maneira, porque você cria um conjunto de regras bem legal. Primeiro que, ao noticiar a descoberta, o descobridor recebe duas datas, que esse tamanho de data vai ser pelo número de escravizados que ele possui. Então, se ele não tiver escravizado, vai ser uma data, vai ser um lotezinho pequenininho, e a coroa fica com a terceira data, com o terceiro lote. É bem legal entender que quando a coroa fala que o tamanho da data vai ser de acordo com a quantidade de escravizados, ela está deixando bem claro que quem tiver um quantitativo de escravizados alto vai ter aí uma data maior e com isso vai conseguir produzir mais ouro e vai conseguir enviar mais tributos à coroa. Então é uma associação bem simples. Se você não tem escravizado, você não vai conseguir usufruir da capacidade de exploração daquela data. Então você recebe um lote pequenininho. Muitas das vezes essa terceira data de Portugal era dada para quem? Para particulares no sistema de contratação. Então você tem os contratadores, que é uma galera que tem escravizado, que tem capital para poder investir nessa exploração e assim gerar muito recurso para a metrópole. Então vale muito a pena a gente pensar essa ideia da realidade da data proporcional ao número de escravizados. E aí vale também a gente pensar que essa intendência ela está ligada diretamente ao Conselho Ultramarino. Eu ainda não tratei sobre o Conselho Ultramarino. Eu vou tratar quando falar das revoltas nativistas, mas de antemão já antecipo que o Conselho Ultramarino ele foi uma ferramenta criada após a União Ibérica para aumentar o controle fiscal, político
e econômico na colônia. Então você cria uma ferramenta que é o Conselho Ultramarino para aumentar essa fiscalização sobre a colônia. Então o conselho ele se torna uma ferramenta de opressão colonial e por isso que vai desembocar em revoltas nativistas. A gente vai comentar isso na aula 8. Vou fazer esse bloco, o bloco seguinte, aula 8 a gente consegue fechar esse conteúdo. Aula 8 a gente volta a falar desse Conselho Ultramarino para você entender como é que ele gera dor de cabeça para os diversos movimentos de revolta que você vai ter na história do Brasil. Então você vai ter um Conselho Ultramarino que estimula a delação premiada, você vai ter a ideia da denúncia, é algo que acontece até na Conjuração Mineira, na Inconfidência Mineira, quando lá o Joaquim Silveira dos Reis delata os inconfidentes. Então você tem esse incentivo em troca de perdão, em troca da dívida, você consegue veicular esse tipo de entendimento quanto à delação premiada. Interessante essa ferramenta jurídica que vem de longa data e que até hoje serve para amenizar a pena daquele que está delatando. E você também vai ter cobrança de entradas e produtos secos e molhados, né? Então você vai ter essa ideia de entrada de mercadorias, o direito de passagem. Então o produto seco, uma calça, uma camisa, vai pagar um tributo. Produto molhado, uma comida, uma bebida, um queijo, vai pagar um outro tipo de produto. Então você vai fazer, a Intendência Geral das Minas é legal você imaginar que ela cria um regimento diferenciado na mineração, cria um regimento específico naquele local, fazendo com que a vida se torne mais cara, fazendo com que os produtos se tornem mais caros, fazendo com que a arrecadação da metrópole aumente. Então é interessante pensar que a Intendência ela já é, de certa forma, um estabelecimento de uma zona especial naquele local que aumenta, né, o custo de vida na região. Então vale a pena a gente pensar isso. Em 1718, eu estabeleci as fintas. As fintas, elas podem ser até vistas como a primeira cota anual das cidades mineradoras, ela ficava pareada em 30 arrobas, né, por cidade, e isso dá cerca de 450 quilos ao ano. É engraçado que quando eu estabelecer a cota anual de 100 arrobas, lá em 1751, eu vou ter um aumento dessa cota que já existia, das fintas. Então as fintas, elas vão ser uma cota de 30 arrobas que vai pressionar a realidade produtiva mineradora. No começo, você vai ter sempre uma ascendente da mineração, como a gente consegue ver no gráfico do bloco anterior. Cadê o gráfico do bloco anterior? Aqui, o gráfico do bloco anterior, o qual não está ampliado. Você vê uma ascendente de produção mineradora, mas com o tempo, obviamente, isso vai entrar em decadência e Portugal vai dizer, não, estão contrabandeando. E com isso, você vai ter um aumento dessa cota anual, porque Portugal não vai acreditar na queda da produção, mas vai acreditar que está havendo ali um contrabando. Então, as fintas é a primeira cota estabelecida. Em 1720, eu estabeleço a Casa de Fundição, tá aí a foto da Casa dos Contos, não é nem a foto que eu tirei, eu poderia colocar a foto que eu tirei lá em Ouro Preto. A Casa dos Contos é o local da Casa de Fundição de Ouro Preto, é um local que você tinha a realização, a instalação da Casa de Fundição, que proíbe o comércio de ouro em forma bruta, pepino ou pó, estabelecendo que qualquer um que negociar o ouro dessa forma vai ser considerado contrabandista, isso pode gerar a pena de perda de bens e até a morte, e você vai ter a exigência do selo real, de um certificado para comercializar o ouro, que vai ser estabelecido, vai ser colocado na casa de fundição. Aí você fala, tá, e como é que faz para obter esse selo e obter esse certificado? Que tem até essa imagem. Você paga 20% desse ouro para a casa de fundição. Então, levei 10 quilos, perdi 2 quilos, 8 quilos selado, quintado, e com isso consigo vender. E nesse contexto, obviamente, em que eu tenho medidas para controle, aí tá as barras de ouro quintadas, ali o intendente fiel da casa de fundição de Vila Real, abaixo, alinhados, fazemos a saber que blá blá blá. Casa de fundição, documento de casa de fundição. Bem legal o documento, inclusive. Ele coloca o nome, coloca o local, coloca a quantidade de grãos, de peso, então bem interessante. E aí, obviamente, que tais medidas vão ser mal vistas, né? A galera, a população vai ficar irritada com isso, você vai ter até revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos, ao qual eu vou desenhar melhor quando falarmos das revoltas nativistas, mas já posso dizer que tem como motivo as casas de fundição, é óbvio,
né? E, obviamente, a gente pode pensar também que a casa de fundição, ela é uma ferramenta impositiva que estimula mais práticas criminosas de contrabando. E aí eu tenho, por exemplo, Santo Paulo, que é uma ferramenta utilizada se aproveitando da religiosidade para poder colocar o ouro ali dentro do santo e assim você transportar esse ouro, levar esse ouro fora da região da mineração. Então é interessante a gente visualizar como é que vagabundo inventava métodos, práticas para poder sair da região com essas pepitas de ouro e assim conseguir recursos maiores. Eu, inclusive, tendo contato com o Aquino, ao qual eu já falei com vocês, que é um livro muito bom, tá aí aparecendo a imagem dele de novo, fiquei sabendo dessa casa de fundição de contrabando, né? Você teve a casa de fundição clandestina na Serra da Paraopeba, no ano de 1731, ela foi descoberta, e aí tem envolvimento até de gente da corte, estaria sob o comando do Inácio de Souza Ferreira, então, assim, uma galera que estava ali usando, forjando selo para poder contrabandear, não colocando esse quinto na mão da coroa. Então, você tinha uma casa de fundição fake, é mó doideira isso, né? E aí vamos lá. A casa de fundição ela foi rolando, foi acontecendo, e mais regimes fiscais foram instaurados, como por exemplo a captação. A captação é um regime tributário em que você cobra uma quantidade mínima de ouro por escravo que você possuir. Eu já li 15 gramas de ouro, 17 gramas de ouro, tá nessa faixa, até 20 gramas de ouro. Mas o que é interessante é que essa captação, ela não se limitava à atividade mineradora. Como assim? Se eu sou padeiro e tenho 5 escravizados, eu vou ter que pagar uma captação em cima de cada um desses escravizados. E aí eu posso dizer que a captação ela aumenta o preço das mercadorias básicas, ela aumenta a incidência do valor dos produtos e mercadorias naquela região. Você tem a captação como um elemento importante de crescimento de valor das mercadorias, porque toda a lógica produtiva da região ela é impactada pela captação. Porque vamos lembrar que o trabalho escravizado ele está em vários setores, em várias realidades. Então, toda a cadeia produtiva é afetada pela captação, onde você vê que a região ela se torna uma região mais cara. Uma região mais cara, mais expensiva nesse sentido. A cota anual derrama é basicamente aquela tributação que fica responsável pelo quê? Pela elevação da cota anual, que era 30, passou para 100 por cidade mineradora. Vale a pena que quem estabelece isso é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, quando estabelece isso, ele acredita que está havendo um aumento do contrabando e, com isso, ele determina o aumento do regime tributário. E aí ele coloca em xeque essa realidade da cota anual, e essa cota anual ela é aumentada, ela é ampliada nesse sentido. E aí o governo ainda determina o seguinte, que caso a cota anual não fosse cumprida, você executaria derrama, que é o confisco dos bens dos moradores para complementar essa cota. Só que eu quero já deixar claro que a cota anual ela foi executada somente uma única vez e teve uma ameaça que gerou inconfidência mineira. Então, assim, eu sempre comento com os alunos que a cota anual era muito mais uma ferramenta de ameaça do que de execução. Era uma ferramenta de pressão. A vez que a cota anual foi executada, foi devido como consequência do terremoto lá em Lisboa. Explico. Como eu tive um grande terremoto em Lisboa no ano de 1755, eu precisava arrecadar recursos para poder reconstruir a cidade de maneira efetiva. O Pombal ele executa derrama no ciclo de 62 e 63, impactando a sociedade mineira da região de Minas Gerais, obviamente, e arrecadando para a reconstrução significativa de Lisboa. Lisboa sofreu seriamente com um terremoto, tem até o Assassin's Creed que fala sobre o terremoto de Lisboa. Vou colocar aí a cena, vale a pena pensar o gameplay aí mostrando o terremoto de Lisboa. E você tem também uma representação do terremoto que mostra que além do terremoto, da destruição e do incêndio na cidade, eu tive um maremoto. Então o bagulho foi feio e isso demandou, obviamente, uma arrecadação de recursos pela coroa portuguesa para a reconstrução da cidade. Então, por exemplo, quando você fala da derrama, a derrama ela foi executada uma única vez, o que se tem documentado para a reconstrução de Lisboa, né? A derrama, como eu falei, ela era muito mais ferramenta de ameaça do que de execução. Vale até a pena destacar que quando a Inconfidência Mineira ocorre, aquela delação e tudo mais, a região de São João del Rei, ela
devia à realidade da metrópole portuguesa 330, 350 arrobas. Então o limite de 100 arrobas já tinha passado e muito. Mas aí ficava aquele jogo de cintura de, não, vai acumular para o próximo ano, vai acumular para o próximo ano. Aí você vem o Visconde Barbacena, em 1788, dizendo que em 89 vai rolar. E ele veio para executar a derrama, que a dívida está muito alta. Então você tem uma ferramenta que ela não é executada toda hora. Até Portugal temia a execução por incitar revoltas, o medo de que poderia incitar movimentos. E até tem um certo sentido quando você vê em Confidência. Então, depois, na aula 9, eu vou falar sobre esse medo português de incitar revoltas com uma ferramenta como a derrama, beleza? Para a gente concluir essa aula, para a gente ficar bonito, eu vou falar do Distrito Diamantino. Vou falar rapidamente do Distrito Diamantino. A gente tem 2 slides para falar. O diamante, ele é descoberto quando a mineração já está chegando num auge. O Arraial do Tijuco, que é bem depois de BH, ou já foi Ouro Preto, né? Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, aí o Arraial do Tijuco é mais para cima. Se não me engano, é 4, 5 horas de BH. Então, uma viagem, né? E aí, eu até achei interessante, e de novo, o Aquino falando que lá você tinha uma exploração de ouro e a galera achava umas pedras assim, brilhantes, e virava até pecinha para jogar dama, aposta em jogo de carta. E aí, a pedra brilhante, que não vale nada, a galera não fazia ideia. É um engraçado, essa história é engraçada. Porque se relata que quem sabia olhava aquilo e. Aí, pô, essa pedra aí, por que você quer essa pedra? Não, cara, achei bonito, pô. Minha criança lá de casa gosta de brincar com isso. Dá pra brincar tipo bola de gude. Levava a pedra e ia embora. E fazia riqueza. Então, até há relato de governadores que viram essa situação e, opa, pegou e se escondeu e saiu fora. Quando Portugal soube dessas pedras e mandou gente para cá, e diamante, aí negócio, diamante, diamante, diamante. E aí Portugal foi lá e, opa, intendência dos diamantes. E é interessante porque eu falei da intendência das minas, a intendência dos diamantes está dentro da intendência das minas. É uma coisa mais agressiva, violenta. O que se relata é que a intendência das Minas Gerais acaba virando um território. Minas Gerais é um país, né? Acaba virando em alguns locais a legislação dá uma burlada. Agora, no diamante, o bagulho foi louco. Então você tem uma realidade do diamante que a intendência do diamante é muito rigorosa. O que se fala é que os intendentes, os governadores da intendência, tinham até o poder para mandar executar as pessoas ligadas a contrabando ao diamante. Então, você tem um sistema de exploração livre, você tem um sistema que vai cobrar o quinto, mas o diamante é complexo cobrar o quinto, são pedras. E aí você não tem uma casa de condição para você poder facilitar esse tipo de ferramenta. É difícil fazer isso. O diamante. Diamante é uma das pedras, se não for um dos minérios mais resistentes do planeta, se não for, né, um maior, mas posso estar enganado, mas entende? O diamante é complexo para você trabalhar. Para você, por exemplo, fazer um quinto como você faz com ouro de derreter. E aí o que, que acontece? A exploração livre durou só 6 anos. Em 1740, eu já determino o regime de contratação. Até 71. O regime de contratação era o quê? Eu vou dar o contrato para um investidor e o Diamantina, como é minúsculo, pequenininho, só um investidor entrava. Na história dos contratadores, houve 2. O cara entra, ele paga, por exemplo, 10 milhões de reais a Portugal. E aí é como se Portugal recebesse uma antecipação da exploração. Portugal fala, ó, tem uma estimativa aqui que dá para tirar, acredito que no mínimo 10 milhões. Aí o cara paga os 10 milhões. E aí, o que excede dos 10 milhões, para ele é lucro. Então, tudo que ele explorar é dele. Entende? Ele tem o direito de exploração, e aí essa contratação, ele paga Portugal o direito por anos. É como se fosse uma concessão de privatização, quando, por exemplo, uma empresa vai administrar a ponte de Niterói. Aí fica 30 anos com a ponte, gerando lucro, gerando lucro. Então você tem uma concessão, o contratador fica com isso. O segundo contratador é interessante. O segundo contratador foi interessante. O segundo contratador foi João Fernandes de Oliveira, e o João Fernandes de Oliveira, ele conseguiu tanto poder, que ele se tornou um cara poderosíssimo na região. E o que é interessante pensar é que ele se apaixona por a mulata, a Chica da Silva, ele compra a alforria dela
e ele se casa com ela. Chica que vai ter vários filhos, mais de 10 filhos de João Fernando de Oliveira. Ela vai ser uma dama poderosíssima na região. Há relato que é comprovado que ela mandou construir um barco para colocar na lagoa, para ela ficar navegando ali. Ela vai ser uma senhora muito poderosa. E aí a história da Chica da Silva. É uma história de uma mulher que chegou a possuir escravizados, chegou a ter muito poder na região. Os seus filhos estudaram em locais importantes, chegaram a estudar em Portugal, obtiveram cargos e títulos. Então, você tem uma escravizada que bamburrou, que se deu bem na vida, né, que foi comprada, e você tem esse relato da mulata que se tornou dama poderosíssima lá na região diamantina. Então, mesmo com a saída do João Fernando de Oliveira, que volta a Portugal, Chica ainda vai ter uma importância e relevância social. Ela era participante de ordens religiosas, chegou a ser enterrada numa das igrejas de uma das ordens, então mostra que ela tinha um espaço social, ela era de uma elite social na sociedade diamantina. Bem interessante. Esse poder do João Fernando de Oliveira chamou tanta atenção de Portugal que Portugal decidiu estabelecer um monopólio régio, né? Acabou com o sistema de contratação e decidiu explorar e monopolizar a exploração, já que Diamantina curtia um diamante bem limitado. Então, sim, isso é Diamantina, né? A gente falou do sistema tributário também. E aí, daqui a pouquinho a gente vai ter o bloco 3 para a gente terminar essa aula de mineração. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.